Já fazia meses, talvez anos. Davi havia perdido a conta de quanto tempo se passara desde que sentira a presença tangível de Deus, desde que uma oração fora respondida, desde que experimentara aquela certeza de ser ouvido, amado, cuidado. No início, ele tentou manter a compostura. É apenas uma fase, dizia para si mesmo. Deus está me ensinando algo. Há um propósito neste silêncio. Mas o silêncio se prolongava, e prolongava, e prolongava. Naquela noite, Davi não tentou mais ser espiritual. Não tentou mais ter as palavras certas ou a atitude adequada. Algo dentro dele se rompeu, e de sua boca saiu não uma oração polida, mas um grito cru de alguém que chegou ao limite. Até quando, Senhor? A pergunta ecoou no vazio, e então veio novamente, com mais intensidade. Até quando me esquecerás totalmente? Totalmente, não parcialmente, não temporariamente, mas completa, absoluta, totalmente. Como se Davi tivesse sido apagado da memória divina, como se Deus tivesse simplesmente esquecido que ele existia. Até quando esconderás de mim a tua face? Davi lembrou-se de tempos melhores, de quando sentia o rosto de Deus brilhando sobre ele, de quando orava e sentia resposta imediata, de quando abria as Escrituras e palavras saltavam da página como se fossem escritas especificamente para ele naquele momento. Mas agora era como orar para uma parede, como gritar num vácuo, como buscar um rosto que estava deliberadamente virado para o outro lado. E o pior não era apenas o silêncio de Deus, era o efeito que esse silêncio estava tendo nele. Até quando revolverei a ansiedade em minha alma? Revolver. Que palavra! Como mexer terra constantemente, nunca deixando assentar, nunca deixando descansar. A mente de Davi era um turbilhão constante de perguntas sem resposta. Por quê? O que fiz? Onde errei? Será que Deus me abandonou permanentemente? Será que pequei de forma irremediável? Será que estou iludido sobre tudo? Pensamentos circulares, obsessivos, que o consumiam dia e noite. Revolver, 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 nunca encontrando solo firme, nunca chegando à conclusão, apenas movimento incessante de ansiedade. E todos os dias tristezas em meu coração? Não ocasionalmente, todos os dias, acordar triste, dormir triste, passar o dia inteiro carregando um peso no peito que não tinha nome específico, mas que estava sempre lá. Uma melancolia profunda que não era depressão clínica, mas desânimo espiritual, a tristeza específica de se sentir abandonado por Deus. E como se não bastasse o tormento interno, havia a pressão externa. Até quando prevalecerá o meu inimigo contra mim? Davi tinha inimigos reais, pessoas que queriam sua queda, que trabalhavam ativamente contra ele, que se alegravam com cada tropeço seu. E enquanto ele lutava com o silêncio de Deus, enquanto lidava com sua ansiedade interna e tristeza diária, esses inimigos pareciam estar vencendo. Cada vitória deles era uma confirmação de suas piores suspeitas. Viu? Deus realmente te abandonou. Se ele estivesse contigo, não deixaria isso acontecer. E Davi estava cansado, tão profundamente cansado. Mas então, no meio daquela queixa crua e desesperada, algo mudou. Não seus sentimentos. A tristeza ainda estava lá. A ansiedade não havia desaparecido. Os inimigos continuavam prevalecendo. O que mudou foi sua abordagem. De repente, em vez de apenas desabafar, ele começou a pedir. Olha para mim. Era quase uma ordem. Não irreverente, mas urgente. Como uma criança sacudindo o pai para chamar atenção. Olha, para mim. Ouve-me, Senhor Deus meu. Deus meu. Mesmo no desespero, mesmo se sentindo esquecido, Davi ainda reivindicava o relacionamento. Ainda declarava posse. Não um Deus distante, mas Deus meu. Alumia os meus olhos para que eu não durma na morte. Os olhos de Davi estavam escurecendo. Não apenas literalmente, mas metaforicamente. A luz estava se apagando. A esperança estava morrendo.
Ele sentia como se estivesse deslizando para uma escuridão da qual poderia não retornar. Dormir na morte, aquela morte que vem antes da morte física, a morte da fé, a morte da esperança, a morte da vontade de continuar. E havia uma razão urgente pela qual Davi precisava ser reanimado. Para que o meu inimigo não possa dizer: venci-o. Não exultem os meus inimigos por eu ter caído. Não era vaidade pessoal. Era preocupação com a glória de Deus. Porque Davi sabia que seus inimigos não diriam apenas venci Davi, diriam venci o Deus de Davi. A queda de Davi seria interpretada como derrota do próprio Deus. Davi estava exausto. Havia derramado tudo, cada gota de angústia, cada fragmento de dor. Não tinha mais palavras. Não tinha mais forças para argumentar ou questionar. E foi naquele silêncio, após a tempestade, que algo começou a se mover dentro dele. Não era uma resposta vinda de fora. Não era uma voz audível. Não era uma mudança nas circunstâncias. Era uma lembrança. Davi fechou os olhos e, em vez de se concentrar no presente doloroso, permitiu-se voltar ao passado. Lembrou-se do dia em que foi ungido rei ainda menino. Lembrou-se de quando matou o leão e o urso para proteger as ovelhas. Lembrou-se de Golias caindo diante dele. Lembrou-se das vezes em que Saul tentou matá-lo e Deus o livrou. Cada memória era uma evidência, não de que Deus sempre age rápido ou da forma que esperamos, mas de que Ele age, de que Ele não abandona, de que Sua misericórdia é real. Eu já confiei na Tua misericórdia, sussurrou Davi, como se estivesse se lembrando de uma decisão antiga, de um compromisso feito há muito tempo. E aquela confiança ainda está de pé. O sentimento de abandono não havia desaparecido. A face de Deus ainda parecia escondida. Mas Davi percebeu algo crucial. Confiança não é a ausência de dúvida ou dor. Confiança é a decisão de permanecer fiel, mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Senhor, disse Davi, agora com voz mais firme, não sei quando isto vai mudar. Não sei quanto tempo ainda vou revolver esta ansiedade. Não sei quantos dias mais acordarei triste. Mas sei uma coisa, tu já foste fiel antes, e se foste fiel uma vez, podes ser fiel novamente. E então Davi fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Sem esperar a resposta, sem aguardar a mudança, sem ver o fim da provação, ele começou a falar de um futuro diferente. O meu coração exultará com o teu auxílio. Não está exultando agora. Ele era honesto demais para fingir. Mas exultará. Tempo futuro com certeza. Como se dissesse, não sinto isso ainda, mas sei que vou sentir. Porque tu sempre vens. Pode demorar mais do que eu gostaria, mas tu vens. Era fé ancorada, não em sentimentos presentes, mas em caráter conhecido. Não no que ele via, mas em quem ele conhecia. E então, reunindo suas últimas forças, Davi declarou: cantarei ao Senhor. Ainda não estava cantando, estava declarando que cantaria. Era uma promessa para o futuro, mas também uma decisão no presente. Mesmo que a música ainda não brotasse naturalmente de seu coração, ele se comprometia a cantar quando pudesse. Porque ele me cumulou de bens. Davi olhou para toda a sua história e viu não abandono, mas bondade acumulada, proteção repetida, livramento constante, provisão fiel, presença sustentadora. O momento presente era difícil, devastadoramente difícil, mas não era toda a história. Era apenas um capítulo numa narrativa muito maior de fidelidade divina. Davi levantou-se lentamente. A ansiedade ainda estava lá, mas já não o dominava completamente. A tristeza permanecia, mas não era mais a única coisa que ele sentia. Os inimigos ainda prevaleciam, mas ele já não estava convencido de que prevaleceriam para sempre. Porque ele havia feito algo poderoso. No meio da escuridão mais profunda, sem ver a saída, baseado apenas em memórias de fidelidade passada, ele havia escolhido confiar novamente. Não era negação da dor. Não era otimismo superficial. Não era fingimento espiritual. Era a decisão brutal e bela de permanecer.
de esperar mais um dia, de não deixar que os até quando tivessem a última palavra. Davi caminhou até a janela. Ainda era noite lá fora. A escuridão continuava, mas ele sabia, com uma certeza que transcendia seus sentimentos, que o amanhecer viria. Talvez não amanhã. Talvez não na próxima semana. Talvez demorasse mais do que ele poderia suportar por conta própria, mas viria, porque o Deus que cumulou de bens no passado não havia mudado. Sua misericórdia não tinha prazo de validade. E a confiança que Davi havia depositado nele anos atrás ainda era válida agora. Até quando, Senhor? A pergunta ainda ecoava em sua mente. Mas agora, ao lado dela, havia outra verdade. Mas eu confiei, e vou confiar, e um dia cantarei. Você está no meio de um até quando? Que parece não ter fim? A virada de Davi não oferece fórmula mágica, mas oferece um caminho. Primeiro, despeje tudo. Deus não se ofende com seus até quando. Ele prefere honestidade crua à espiritualidade fingida. Segundo, olhe para trás, onde Deus foi fiel antes. Não negue o presente doloroso, mas também não esqueça o passado provedor. Terceiro, escolha confiar novamente, não baseado em sentimentos, você pode não ter, mas em caráter conhecido. Ele foi fiel antes, pode ser fiel novamente. Quarto, declare um futuro. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem senti-lo, comprometa-se. Eu cantarei. Pode não ser hoje, mas será. A transformação de Davi não foi instantânea nem mágica. Foi uma escolha deliberada de ancorar-se em verdade maior que sua dor presente, de permitir que a memória de bondade passada sustentasse esperança de bondade futura. Você pode estar na noite mais escura, pode não saber quando amanhecerá, mas se Deus cumulou você de bens antes, se Ele foi fiel uma vez, essa é base suficiente para confiar que Ele não mudou. Até quando, Senhor, me esquecerás totalmente? Eu confiei na Tua misericórdia. Cantarei ao Senhor que me cumulou de bens. Salmo 13, 1, 5, 6. Liste seus até quando. Não os censure. Deus pode lidar com eles. Agora liste também as vezes que Deus foi fiel no passado. Seja específico. Como Ele cumulou você de bens. Reconheça, estas duas listas coexistem. Dor presente e fidelidade passada não são mutuamente exclusivas. Baseado na segunda lista, bondade passada, você consegue fazer uma escolha? Não de sentir diferente imediatamente, mas de permanecer, de confiar mais um dia, de declarar que, embora ainda não cante, você cantará. A escuridão pode durar, mas você não está sozinho nela. E o Deus que cumulou de bens antes não abandonou você agora. Escolha confiar nisso hoje. Amanhã, escolha novamente.